começou a entender que a delinquência juvenil ela começa a ser vista na sociedade a partir de uma perspectiva de que, enquanto havia uma noção de que a sociedade funcionava baseada no consenso social, de que a lei, inclusive, representaria o consenso, se começa a perceber que, apesar da estrutura social vigente, apesar daquela ideia, e por isso que eu falava que o contexto histórico, ele influencia muito nesse momento. Quando a gente passa um pouquinho de 1930, quando a gente começa a ingressar na década de 50, a gente está mais ou menos em 1950, a gente viu que nos Estados Unidos se experimentou aquele momento que a gente caracterizou e conversou um pouco aqui, chamado American Way of Life, o sonho americano. A sociedade acreditava e se espelhava num modelo ideal de vida e se aceitava, então, que a sociedade poderia alcançar esse consenso de valores, de metas econômicas, de finalidades culturais. Inclusive, eu fiz questão de destacar como é que você devia ler a expressão finalidades culturais. Não apenas na acepção de cultura, por isso a gente conversa sobre cultura, contracultura, sobre cultura, mas finalidades culturais com toda a expectativa do modelo social. Até aqui, está rápido. Sim. No momento aqui da subcultura delinquente, já se começa a tomar uma perspectiva de desorganização social, porque se começa a perceber que aquele consenso, aquela equidade de valores e de perspectivas e de expectativas sociais, elas não se confirmavam. Não foi isso que a gente estava conversando? Então, o que vai acontecer? Quando a gente passa para o momento seguinte, quando a criminologia começa a tentar entender, continua investigando a ideia da subcultura delinquente e continua essas investigações, a criminologia começa a perceber que a sociedade precisa ser pensada a partir de uma perspectiva conflitual, ou seja, entender a conduta, entender o comportamento, entender o delito na sociedade. Admite, tem que partir do pressuposto que o que está se pensando é um conflito e não o consenso que não havia sendo feito até aqui. E por isso eu precisava que você fizesse o cruzamento entre perspectivas do Durkheim e a perspectiva que começa a se inaugurar agora. E aí eu tinha começado a falar aqui, essa parte eu me recordo exatamente, que inclusive essa mudança de perspectiva implicaria uma mudança dos objetos que a criminologia tomava para parâmetro de estudo. Inclusive a gente recordou aqui quais eram os objetos da criminologia e Camila havia respondido até o que significava recordar o conceito da etiologia, porque esse conceito da etiologia, ele muda de parâmetro aqui. Qual é a importância disso tudo? Observe que se até a subcultura, a pergunta que a criminologia tenta responder é o que é o crime, quais são as causas do crime, e quando essa pergunta, a causa do crime, ela tenta ser respondida, ela está aqui totalmente atada a esse paradigma que é etiológico, que é de pensar as causas. Quando a criminologia abandona essas perguntas e começa a pensar quem define o que é crime, quais relações de poder podem definir na sociedade o que é crime, muda totalmente. E é por isso que a partir da criminologia crítica, que é a teoria que se inaugura agora, especificamente naquela teoria dos empresários morais que eu vou reprisar, se começa a pensar, não adianta mais responder quais são as causas do crime, mas é muito mais importante que a gente tente entender quais são as relações de poder que vão estabelecer o que é crime na sociedade e quem tem o poder de definir o que é crime. E mais, quais são os grupos que estarão vulneráveis a essas etiquetas que vão ser colocadas definindo o que é crime na sociedade. Até aqui está compreensível? E essa mudança de paradigma e de cultura também, perceba, mais uma vez, só para deixar organizado, tá? Até mais ou menos onde as teorias das subculturas estão tentando entender o crime, a pergunta sempre é: o que é crime? Quais as causas do crime? É uma pergunta linear que está sendo respondida, né? Quando se começa a perceber a ausência de consenso, ou que aquele consenso que se pensava, ele não se concretiza tanto na prática, a criminologia percebe que precisa mudar de pergunta. A gente não está falando de uma ciência que tenta entender o crime, não é isso que a gente está conversando? Essa ciência começa a falar, então, as perguntas estão erradas. A pergunta tem que ser: quais são as relações de poder que definem crime? Como é que essas relações de poder se estabelecem na sociedade? Quem são os vulneráveis a receber as etiquetas de dizer o que é crime e quem vai definir o que é crime? E
E daí, quando a gente começou a conversar aqui sobre a teoria das empresárias morais, eu lembro que a gente destrinchou essa expressão aqui, e eu falava assim, o que significa simbolicamente a figura de um empresário na sociedade? E vocês disseram, o empresário significa o poder econômico. E aí perceba que se a gente está falando de uma teoria que é denominada teoria dos empresários morais, já existe no próprio título da teoria uma menção ao que está se falando aqui agora. A gente está falando de uma teoria que está dizendo que vai haver um grupo de pessoas autorizado, entre aspas, na sociedade a definir quais condutas são delituosas. E aí, explicando melhor isso, eu trouxe o primeiro exemplo de como é que isso começa a ser percebido e a observação aqui. Quem é que formula a teoria dos empresários morais? Perfeito, um carinha chamado Howard Becker. Tem um capítulo do livro dele na Xerox, na pasta. Dê uma olhada que ele vai explicar bem cuidadosamente como é que ele chega nessa teoria dos empresários morais, que eu precisei resumir aqui. O livro do Becker chama Outsiders. Não tem tradução essa expressão para o português, mas Outsiders significa aquilo que está à margem, aquilo que está fora da inserção. Quando o Becker começa a formular essa teoria dos empresários morais, e nesse livro ele traz novamente essa teoria explicada, ele vai dizer: algumas condutas, elas se repetem na sociedade, mas nem sempre a conduta é caracterizada como crime. O que ele está dizendo? Às vezes a mesma conduta é cometida por pessoas diferentes. Em alguns casos vai ser crime, em outros casos não vai ser. Quais foram os dois exemplos que a gente trabalhou aqui? No sábado. A loja de departamento, né? A loja de departamento, aqueles pequenos furtos que aconteciam em lojas de departamento, onde ele começa a analisar que às vezes é mais vantajoso para o empresário suportar o prejuízo do pequeno furto do que entrar com uma intervenção para conter o furto, e naquela situação, diversas vezes o furto, então, não seria crime, na verdade, ele seria tolerado. E qual foi o outro exemplo que destacava bem essa coisa da mesma conduta ser realizada com pessoas diferentes, às vezes ser crime, às vezes não? Exatamente, o uso de drogas. Começa a se perceber também, todos esses exemplos foram os estudos levantados e desenvolvidos pelo Becker, tá? Quando ele começa a formular essa teoria. O Becker vai observar também que o consumo de drogas passa por essa mesma avaliação. Então, algumas pessoas vão consumir drogas, vai ser considerado crime, vai haver uma resposta e uma reação social. Em alguns casos, as pessoas vão consumir drogas e não vai haver nenhuma resposta. Quando eu falo resposta social, eu falo resposta de controle formal, tá? Uma reação penal mesmo falando. E não vai haver reação. Quando o Becker começa a perceber isso, observe que a ideia da pergunta da criminologia, ela se encaixa perfeitamente. Porque a gente precisa começar a pensar, então, que crime na sociedade não é a conduta. Então, a pergunta, o que é crime, ela começa a perder seu objeto de ser. E, na verdade, realmente começa a ser muito mais plausível pensar quais as relações de poder que definem o que é crime. E quem na sociedade pode ter poder para definir o que é crime. Razão pela qual essa teoria dos empresários morais é que inaugura aquilo que se chama de paradigma da teoria crítica. Só que, como eu havia mencionado aqui, quando a gente pensa em criminologia crítica, a gente não está falando de uma teoria única. A gente está falando de um grupo de teorias que inaugura essa fase de uma criminologia que começa a se denominar criminologia crítica. Então a gente vai precisar compreender mais ou menos qual é o sistema de cada uma das teorias. Então eu disse aqui que o Becker formula essa teoria dos empresários morais, onde ele começa a suscitar que, na verdade, existem condutas que vão ser toleradas, que vão ser passíveis de resposta social, e às vezes a mesma conduta também não. E aí vem uma outra teoria que casa, que na verdade se harmoniza com essa teoria do Becker, influenciada pela sociologia americana, chamada a teoria do Levin Approach. Que aí aqui sim, aqui é como se a criminologia tivesse feito adesão a uma mudança de paradigma. Aí vai aparecer sempre a expressão, grava isso. A partir daqui, a criminologia começa a declarar de fato a ruptura com o paradigma etiológico. Quando essa expressão aparece, ruptura com o paradigma etiológico, o que está sendo dito é que a gente não está mais preocupado com as causas do crime, mas com as relações de poder que definem o que é crime. Então perceba que
existe um processo até para você entender como é que essas teorias vão sendo lançadas. O Becker lança a primeira teoria. No Leibniz Approach é como se a gente não está nem discutindo mais se o paradigma vai ser aderido ou não. No Leibniz Approach houve adesão, está descartado perguntar quais são as causas do crime ou quem é o criminoso. A preocupação aqui é como é que se organizam as relações de poder que vão definir o crime, quem é que sofre o estreitamento do crime. Ok aqui? Como é que você vai entender essa teoria do Leibniz Approach? O Leibniz Approach, como eu falei aqui, significa teoria do etiquetamento. Às vezes aparece como sinônimo de teoria da reação social, porque Leibniz Approach significa etiquetamento. No Leibniz Approach, tem duas coisas que você precisa entender. A primeira que tem duas correntes teóricas que eu sugiro que nesse momento do Leibniz Approach você faça uso de dois livros, o do Shekhaya e pegue um livrinho do autor chamado Alessandro Barata. Esse livro de boa na biblioteca, o do Barata está cheio do filório. É um livrinho pequeno, Direito Penal, Crítica e Crítica ao Direito Penal. Pega o livro do Barata, vai no capítulo, Barata com 2 T's, não sei se está aqui. Vai no capítulo que ele está falando de teoria do Leibniz Approach e olha a explicação do Barata sobre essa teoria, porque é a mais completa e a mais didática.